SBT Rio está no ar e já mostra para você a operação da Polícia Civil contra o jogo do bicho. Tinha esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas de fachada, segundo as investigações. Um agente em atividade apontado como chefe da quadrilha. Todos os detalhes você tem nesta edição do SBT Rio que começa agora. Solta a buzina. A gente está chegando com muita informação, credibilidade, jornalismo na veia. Aquele que você confia, simbora, que tem muito mais. Atenção, uma avenida chamada Brasil que teve o quê? Tiroteio. Um homem morreu e outro ficou ferido depois de trocarem tiros, os dois com policiais militares. Tudo começou após uma perseguição a criminosos em um carro roubado. Você vai ter todos os detalhes daqui a pouquinho que a gente vai te mostrar na reportagem completa. Mas vem aqui. Mais aqui, caos na saúde. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio interdita o setor de emergência do Hospital Federal do Andaraí. Sabe por quê? Segundo eles, não há qualquer tipo de irregularidade no atendimento aos pacientes. E tem mais ainda do caso Neymar. Advogado do craque diz que o jogador vai se entregar à polícia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo e eu volto com policiamento reforçado com o Dr. Carlos Augusto Nogueira e com Marcelo Carregosa. Não saia daí que a gente volta já. Tamo de volta, tamo junto, doutor, delegado, deputado Carlos Augusto Nogueira. Tu para. Doutor Marcelo Carregosa também aqui comigo nessa terça-feira. Olha só, gente, começam a ser desmontadas as 22 estações do BRT desativadas há mais de um ano no corredor Transoeste entre Santa Cruz e Campo Grande. Segundo a Prefeitura, o serviço só voltará a atender a população após a futura concessionária, que ainda nem foi escolhida, reformar o sistema. Enquanto isso, né, que absurdo, a população que se vire por aí, né, Caio Alex? Esta antiga e desativada estação do BRT Transoeste, em Campo Grande, fica perto da 35DP. Hoje ela serve de moradia de moradores de rua. Aqui já foram colocados até sofá e cama, um retrato do abandono. Usadas por mendigos, moradores de rua. E todo dia de noite tem assalto ou um mendigo é torturado nessas próprias estações que estão abandonadas. O corredor do BRT Transoeste deveria ter 66 estações para atender a população, mas 22 delas, no trecho entre Santa Cruz e Campo Grande, foram desativadas há um ano. Preciso vir de Campo Grande até aqui, na Sacaria. Aí não tem como pegar o BRT. Pegava todo dia, economizava uma passagem, agora eu não economizo mais. Percorremos esse trecho e encontramos estações assim, depredadas, sucateadas, dinheiro da população jogado no lixo. Eu acho que isso foi um dinheiro perdido, né? Que fizeram, gastaram tanta grana e não teve nenhuma utilidade para o povão. O serviço parou de funcionar porque, segundo o consórcio que administra o BRT Rio, ocorriam calotes diários, além das depredações. Ainda havia a questão da violência. Toda vez que ocorria tiroteio nas favelas que margeiam as vias, o serviço era interrompido. Pelo menos 2 estações do BRT Transoeste foram incendiadas ou atacadas na época. Acabou o BRT. Nós que vinha da Barra com o ônibus que saltavam aqui. Agora somos obrigados a saltar lá fora, porque de madrugada é difícil, não tem ônibus. Segundo o interventor Luiz Alfredo Salomão, o serviço só voltará a atender a população desta região após a futura concessionária reformar o sistema. Elas não vão mais receber os ônibus articulados. Os coletivos padronizados é que vão atender a população. O município pretende fazer nos próximos 3 meses um estudo para saber das mudanças que serão necessárias para serem implementadas aqui neste trecho do BRT. Isso também vai acontecer no percurso que vai até o terminal Alvorada. Outros problemas são o asfalto cheio de buracos, desnível nos trechos de ponte e ônibus sucateados. Muitos circulam superlotados, sem ar-condicionado e portas abertas.
Uma ação paliativa para combater o calote foi adotada na estação do BRT Mato Alto, onde parte da estrutura que facilitava a ação dos caloteiros foi retirada e implantada um guarda-corpo para auxiliar na entrada no BRT. A falta que ele faz para a gente, que ele nos facilita muito a condução aqui, porque a condução aqui é precária. Nós usamos aqui agora hoje, usamos as vans. Mas as vans, para andar com elas, são perigosas, porque eles correm muito. A intervenção no sistema BRT Rio começou há 120 dias, mas na prática nada mudou. Nestes 4 meses, não foi apresentado um diagnóstico transparente ou um planejamento sério sobre o que precisa ser feito. Várias manifestações já foram feitas no corredor BRT Transoeste e nada mudou até agora. A sensação que nós temos é o descaso que a autoridade fez com tudo aquilo que os trabalhadores, que os funcionários fizeram para poder hoje termos isso aqui. Um dia, eles pediram os nossos votos para melhorar a cidade, mas em vez de melhorar a cidade, eles estão piorando a cidade. Em nota, a Prefeitura disse que foi aberta a licitação para definir a empresa responsável pelo projeto executivo e que a mesma será conhecida em 30 dias. Essa empresa terá 6 meses para concluir o trabalho do projeto. Também em nota, o consórcio BRT lamentou que 120 dias depois da intervenção, nenhuma das medidas adotadas pelo poder público tenha sido efetiva no sentido de melhorar o serviço prestado aos passageiros. De um lado uma falação, de outra, e no passado outra também. Nessa história, a gente tem que ficar sempre do lado da população. Eu não me conformo, vou falar uma coisa para vocês, esse buraco é muito mais embaixo. Pena que o buraco embaixo tá saltando na nossa cara e nenhum Ministério Público... Essa história do BRT é uma vergonha da gestão passada. É uma vergonha da gestão passada. A gente viu o prefeito desfilando dentro de busão como legado olímpico ou largado olímpico, do mesmo jeito que fez na ciclovia Niemeyer. E aí a população olhando, porque o pobre no Brasil, ele mesmo vendo uma coisa boa, já olha com desconfiança. E nesse caso, a gente falava, poxa vida, olha só, transporte regular, que a Zona Oeste sempre foi marcada por transporte regular, um transporte regular de primeira linha, um BRT que vai facilitar a vida do trabalhador. Pô, a gente falou aqui no SBT, vamos dar, né? Vamos olhar com um olhar mais de credibilidade, bulhufas. Vocês perderam a oportunidade. Primeiro, um projeto todo errado, um projeto com investigação. Para se ter uma ideia, a massa de concreto, se você passar pela Avenida das Américas, parece, eu falo aqui, uma montanha russa. A massa de concreto que era para ter pelo projeto 21 centímetros, Dr. Carlos, Dr. Carregosa, em alguns pontos, foi quebrado na fiscalização e tem 4 centímetros. E não é que o cara ganhou só para fazer 4, olha, a prefeitura me pagou só 4, eu vou fazer 4 de massa não. Pagou 21, se duvidar, pagou muito mais para a gente ficar rica, para o pessoal ficar rico e a população que se ferrou. E agora o que acontece? A outra gestão pega, vê que a conta não bate, vê que o troço foi feito, ainda tem investigação, a gente não é aqui juiz para falar e tudo mais, mas tem uma investigação, teve coisa errada, isso a gente sabe. Aí a população, a prefeitura fez essa intervenção agora, a população tá aí, ó, 22 estações, a população que deu até credibilidade, olhou, pensou, é um novo transporte e tudo mais, tá aí no meio da rua, no meio do asfalto e um asfalto de péssima qualidade, gente. Isabelle, a gente está falando como povo, né? Como a gente povo, não conhece, desse lado, a gente fica do lado da treta e do povo. Tem que ter treta, porque senão nada acontece. É que você falou assim, a gente não conhece os autos do processo. Sim. Então a gente está falando o que a gente está vendo. Isabelle, ali é consertar o asfalto porque foi feito, desculpa o termo, na sacanagem. Na sacanagem. Entendeu? As estações funcionarem com as pessoas, as que pagam, não terem o prejuízo das que não pagam, porque dá calote. Aí, quando você tem esse recurso, você coloca de novo o ar-condicionado no ônibus, você coloca o ônibus para funcionar, e porque está todo mundo reclamando, entendeu, Isabel? Não, a gente falou asfalto, sem contar dos ônibus que tem que ser tirado de circulação. A esposa ou o marido, sei lá, estão traindo no sofá, em vez de trocar a esposa ou o marido, estão vendendo o sofá. Ou seja, estão fechando as estações. É até engraçado. O povo tem que sair para trabalhar, gente. Nada. O povo precisa de transporte. Tem que parar com essa palhaçada da intervenção, brigar com as empresas, se unirem para ajudar as pessoas, porque só quem está perdendo são as pessoas. E mais ainda. O pessoal que está na intervenção anda de carro. E mais ainda, entendeu? Não é só botar isso não, porque daí nesse Brasil, Carregosa, nesse Brasil a gente fala assim, tá, mas vamos então agora, a partir de agora, vamos passar limpo. Não.
Se teve merreca no passado, tem que ter Mas punição. está sendo apurado, né? Tem que ter apuração mais rápido Você possível. disse assim, uma coisa muito certa, a gente sempre tem que estar do lado do povo. Por quê? Qual é a função do Estado, do poder público? É servir a população, não tem outro objetivo senão servir a população. E aí, tudo isso que acontece não é servir a população. Então, tem que ter investigação, sim, do que aconteceu. Se teve desvio de dinheiro, tem que ter responsabilização dos reais culpados por isso. Não adianta ser uma coisa genérica, tem que ser, as pessoas têm que sair... Tem que ter nome e sobrenome. Tem que ter dinheiro, tem que ter o dinheiro, tem que voltar para os cofres públicos, tem que ter pessoas presas por esse desvio, porque está atentando contra a população. Quando atenta contra a população, esse é o pior tipo de crime que pode existir. Não é tentar contra o Estado, é tentar contra o povo do Rio de Janeiro. Então isso tem que ter começado a dar o exemplo. Se a gente não tem exemplo, não melhora. Se isso não começa, se essa rotina de criminalidade do Estado, que já é uma coisa tradicional, infelizmente, no Brasil, né, uma coisa histórica, não mudar, e a gente, novamente, sempre fala, a gente está passando pelo momento de transição importante. A gente não pode perder esse fôlego. Lava Jato, todas essas operações mostram que muita coisa está mudando. A sacanagem de antes não vai ter mais a partir de agora. Não vai ter espaço agora. Não vai ter espaço, mas para isso você não pode perder esse fôlego. Você tem que dar toda hora esse exemplo. Então, tudo que é denúncia de coisa que você vê que está irregular, tem que ser apurada, tem que ter responsabilização dos culpados. Isso é óbvio, senão a gente vai continuar na merreca que era antes. E não só também, porque a gente tá falando de gente graúda, mas quem não quer pagar passagem do BRT, quer sair correndo, né? Você quer exigir os seus direitos, mas você tem dever. Não adianta sair correndo na plataforma e pular na frente dos outros, não adianta depredar a estação do BRT, não adianta transformar BRT em boca de fumo. Também vamos ser bem realistas aqui, tá tudo errado. 11h52, eu vou ao vivo agora falar com o Caio Alex. Ele tá pronto? Caio Alex, preso um acusado de matar a mulher a marteladas em Rio das Pedras. Feminicídio bárbaro, né, Caio? Boa tarde para você. Com certeza, Isabelle Benito, boa tarde para você, boa tarde a todos. O corpo da Eva Aparecida foi enterrado às 10 horas da manhã de hoje em Minas Gerais. Essa investigação está a cargo da Divisão de Homicídios da capital. Ele cometeu esse crime na madrugada do último domingo, por volta de 5h30 da manhã, e se entregou à polícia às 8 horas da manhã. O suspeito é o Francisco Jailton de Souza, de 28 anos. Essa mulher foi assassinada, Isabelle Benito, com golpes de marreta. O ex-marido dela está aqui, conversa com a gente, o Walter Alcântara. Walter, ela era uma pessoa do bem, uma pessoa muito querida por todos ali. Cara, Eva, o que falar de Eva? Eva, uma pessoa maravilhosa, eu fui casado com ela há 14 anos, uma pessoa que todo mundo da família, todo mundo de fora que realmente conhecia ela, sabe o caráter que essa mulher tinha. Eu morei com ela há 14 anos, meu relacionamento com ela se desgastou, mas nem por isso eu queria o mal dela. Sempre quis o bem dela. Nunca procurei saber com quem ela estava, entendeu? Eu só vi ela 2 vezes com esse cara. Assim mesmo, quando eu vi, eu baixei a cabeça e passei, que eu nunca fui de me meter na vida dela, que eu queria mais que ela fosse feliz, entendeu? E a Eva, meus pais trazem ela como uma filha, cara. Era uma excelente pessoa, um excelente caráter, trabalhadeira, me ajudou, tudo que eu tenho até hoje na minha vida foi ela, com muito suor, me ajudou, uma pessoa que não merecia ter morrido da forma que ela morreu, ela não merecia, cara. Como eu te falei, Isabela, a investigação está a cargo da Divisão de Homicídios. A gente fala agora com o Dr. Jefferson Ferreiras, que está à frente da investigação. Até parabéns, que ele se entregou rápido porque vocês fecharam o cerco para tentar localizá-lo. Ele confessou o crime, doutor? Exato, boa tarde, Isabelle. Ele confessou, sim, o crime. Disse que, diante de uma agressão verbal mútua, né, entre ele e a vítima, ele teria pego uma marreta e aí tinha tido uma escuridão, sim, segundo ele, quando ele se viu, quando voltou a si, estaria com uma marreta e a vítima caída ao solo. Importante destacar a rapidez, né, em que o crime aconteceu na madrugada de domingo e ele foi e se entregou no domingo de manhã, somente após se ver acuado pelas buscas, né, que a equipe aqui da Delegacia de Homicídio fez, e foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Isabelle Benito no estúdio com os nossos convidados e participa agora dessa entrevista a partir de agora. Isabelle. Doutor Jefferson se entregou entre aspas, né? Se viu acuado, que é o covarde, é o perfil do covardão,
Ele disse que deu um lapso na mente dele, mas na hora em que ele catou uma marreta e teve a parte fria e violenta de marretar uma pessoa até a morte, qual ele aparece em fotos abraçado, aparece todo religioso em várias fotos que rodou aqui, aí ele estava todo corajoso, mas se entrega entre aspas quando se vê com policiais que vão acabar prendendo ele, e ele não deve ter dinheiro, porque para ser foragido tem que ter muito dinheiro. Aí você vê o perfil do criminoso. E quando ele conta para o policial, o senhor percebeu pela sua experiência, doutor, que ele conta, porque o senhor disse no começo que ele fala que eles tiveram uma discussão acalorada, ele ainda conta como se ainda, tipo assim, ó, eu acho que eu vou contar alguma coisa, o policial vai entender o meu lado? Exato, Isabela. Na verdade, como muito bem falado, ele não se entregou. Ele foi preso em flagrante delito, tendo em vista que nós estivemos em vários locais onde ele podia estar homiziado, e ele, sabendo disso, preferiu comparecer aqui até a delegacia. Essa tese dele também foi descartada, que ele teve um lapso, tendo em vista que a marretada foi na face da vítima, e o que demonstra ali a intenção dele também de acabar com a vítima, e por um motivo fútil, um motivo vil. Agora, doutor, vocês conseguiram informações de que ele já teria alguma passagem pela polícia no Ceará, que parece que ele teria dado 7 facadas a uma mulher lá, e foi de lá que ele veio aqui para o Rio de Janeiro, o que se tornaria um caso até muito mais grave, né, doutor? A gente está apurando essa informação, o inquérito ainda tem 10 dias para ser concluído e ser remetido o flagrante à justiça. Todas as informações vão ser apuradas, até eventuais outras testemunhas que possivelmente tenham presenciado ali discussões, agressões anteriores entre o autor e a vítima também serão ouvidas aqui na delegacia. Olha, parabéns, doutor Jefferson, porque colocar um cara como esse na cadeia é importante não só para a gente estar fazendo a pessoa que comete um crime bárbaro como esse ser punido pelo que fez, mas principalmente como prevenção e mostrar para essas mulheres que são agredidas que uma hora esse perfil ele se repete, uma hora ele comete um crime como esse. E também para prevenção de quem se acha no direito de ter o apagão, entre aspas, de que a polícia vai fazer o cerco e que ele vai ter que se entregar, entre aspas, e vai ter que pagar pelo que ele fez. Doutor Jefferson, eu agradeço também ao ex-marido, que falou muito bem, acho que mostrou quem era, pelo menos o mínimo que a gente pode falar em relação à vítima. Mas doutor Marcelo Carregosa falou aqui que a sua mãe assiste muito a gente. Qual é o nome dela? É a Solange. Um beijo, dona Solange, aí teu filho na nossa tela aí do SBT Rio, fazendo o trabalho dele, cumprindo a função de cara de bem. Obrigada, doutor Jefferson, parabéns pela prisão, tá bom? Tamo junto, beijo, dona Solange, parabéns pelo filhão, tá? Faltando 2 minutos para o meio-dia. Atenção, policiais civis prendem 3 homens acusados de roubar material de telefonia e internet para vender para empresas que atuam em área de milícia e tráfico de drogas. O Daniel Penafirme conta essa história pra gente. Rodou. Tá vendo esses aparelhos? São caixas de distribuição ótica externa. Equipamentos de telefonia e internet que ficam em postes. Pronto, melhor assim. Só na Grande Tijuca, 36 deles desapareceram em pouquíssimo tempo. Aí a polícia entrou no caso. Acontece que para roubar essas tais caixas de distribuição, o sujeito tem que ter um certo conhecimento técnico na área. Pode ser qualquer um, não. Aí, a principal suspeita passou a recair sobre funcionários e ex-funcionários de empresas de telefonia ou prestadoras de serviço de empresas de telefonia. Aí, então, bingo! Gol da polícia! Aí, a imagem da câmera de segurança entregou tudo. Foi na rua Silva Pinto. Com uniforme de empresa de telefonia, os 2 ladrões chegam. Cláudio Roberto Matos Anjos é quem aparece com uma escada na mão. O comparsa é Luciano da Silva. É ele quem sobe e retira o equipamento do poste. Logo em seguida, os 2 vão embora neste carro vermelho, onde um terceiro homem aguardava a dupla. Os 3 criminosos foram presos. Esses equipamentos só são furtados porque há alguém adquirindo esses equipamentos. Normalmente, esses equipamentos são furtados para utilização em empresas clandestinas, em regra ligadas à área de milícia e tráfico, como também para empresas legalizadas, pequenas empresas de distribuição de internet que compram esses equipamentos para minimizar os seus custos na distribuição de internet.
Vivo agora sobre essa operação com o Daniel Penafirme, que está na delegacia de São Cristóvão e tem mais informações para a gente. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Isabelle Benito. Em 11 meses foram furtados mais de 11 mil, precisamente 11.300 equipamentos como este aqui. Olha só, o Dudu vai mostrar para nós. É esse equipamento aqui. Um equipamento desse aqui que fica no poste, se você retirá-lo de maneira inadvertida, de uma hora para outra, pode derrubar a internet e a telefonia de um quarteirão ou até mesmo um bairro inteiro. Esse equipamento pequenininho aqui, ó, um pouco maior do que a palma da mão. Era o que a quadrilha retirava aí dos postes para revender. Agora, como o delegado falou agora há pouco na matéria, e agora nós vamos aprofundar um pouco mais esse bate-papo com ele, delegado Wilton Alonso, se tem quem tira, é porque tem quem compra, né, delegado? Muito boa tarde para o senhor. E agora a investigação se debruça naturalmente sobre essas pessoas, né? Porque se alguém tirava, é porque tem alguém comprando. Boa tarde. Boa tarde, Isabelle e meus colegas aí no auditório. Com certeza tem que ter um receptador. São equipamentos caros que são furtados em grande quantidade. Essa empresa telefônica que fez o registro conosco, só em 11 meses foram mais de 1.300 equipamentos desses que eles tiveram furtados aqui no Grande Rio. Então gera todo esse transtorno. Em 2 dias foram 36 equipamentos que geraram um transtorno na Grande Tijuca. Houve a queda da internet e telefonia aqui, que pode causar transtornos, inclusive para a área pública, como um bombeiro ficar sem um telefone para atender uma chamada de emergência, etc. E hoje nós encerramos a primeira fase da investigação. 3 elementos foram presos por furto qualificado, interrupção de telefone e associação criminosa, e um 4º elemento foi indiciado por associação criminosa e vem sendo apurado em outros delitos. Eles já eram identificados em outros delitos e, mesmo assim, reiteravam na sua conduta. Por isso, foi pedida a prisão preventiva para o judiciário. Os 3 foram presos hoje e agora nós iniciamos a 2ª fase, que será a busca pelos receptadores. Como falado na matéria, em regra, são pequenas empresas que distribuem internet em locais que não interessam às empresas de telefonia realizar esse serviço. Então, as pequenas empresas atuam nesses locais autorizadas pela Anatel, bem como as empresas irregulares de gato net envolvidas, em regra, com o tráfico de drogas ou áreas de milícia. Doutor Wilton Alonso, mais uma vez, obrigada, muito obrigado, nosso querido amigo aqui, participando mais uma vez do SBT Rio. Quando o doutor Wilton aparece, eu até faço assim, ó, porque sempre tem com emoção, ele sempre vai com emoção quando o SBT Rio, quando ele aparece. Agora, importante falar dessa 2ª etapa dessa investigação, porque, doutor, não é qualquer um que rouba, não é qualquer um que consegue roubar, e roubar algo muito específico. A gente sabe que tem na ponta um mercado para pagar e para disputar esse material roubado, né? Sem dúvida, são 2 pontas. Primeiro, quem pratica esse tipo de furto não é um elemento qualquer. Normalmente, são funcionários das empresas de telefonia ou das empresas que prestam serviços terceirizados para essas empresas de telefonia. Então, em regra, eles iniciam subtraindo esses materiais do estoque, quando são funcionários, e, posteriormente, quando saem dessas empresas, começam a praticar esse tipo de delito que foi mostrado nas imagens. Eles começam a furtar. Como há uma aparência de ilicitude no furto, eles utilizam camisas parecidas com as empresas, utilizam carros que também são utilizados nesse tipo de reparo, passa despercebido pela população e pelos órgãos de segurança pública, e acaba sendo um crime fácil de ser praticado, que não levanta nenhum tipo de transtorno para quem está praticando. Só depois, quando o serviço cai, que é constatado que houve esses furtos, né? Isso não levanta muita suspeita, você vê que eles fazem no dia, né, gente? Mas esse tipo de trabalho da polícia, que exige uma investigação, exige um trabalho mais especializado para saber, é que quebra, muitas vezes, essas quadrilhas que vão nos meandros dos fios, usando aí uma analogia em relação ao tipo de crime praticado, e que sustenta, porque um troço desse eles não devem vender barato, não. Exatamente, Isabel. Na verdade, assim, vamos ser bem sinceros. Hoje em dia, quanto ao crime organizado, já está mais do que provado que não adianta só prender. Prender, obviamente, é importante e tudo mais, mas você tem que atingir as atividades econômicas exercidas pelo crime organizado. Então, uma das funções tanto é que a lavagem de dinheiro ganha uma importância dos últimos tempos para cá por conta disso, e também desses serviços no qual ele mantém o monopólio. Então, em áreas de tráfico e áreas de milícia, todo mundo sabe que a internet é dominada por esses grupos criminosos. Então, você tem que atuar nessas fontes de renda direto desses grupos criminosos. Essa hoje em dia, é provado que é a forma mais eficaz de você combater organizações criminosas. Não é achar que vai ser só tiro, porrada e bomba, que também
resolve esse problema. Não é, vai ser realmente esse tipo de trabalho. Você fecha a torneira do dinheiro dos criminosos. Na hora que você está fechando essa torneira, aí o crime para de compensar. Aí é também o que a gente falou do outro, uma forma de prevenção. Doutor Wilton Alonso, muito obrigada pelas informações ao vivo com o Daniel Penafirme, meu querido amigo, que agora só quer saber do Marcão, quer ir embora cedo, e hoje eu segurei ele pro SBT Rio, né, Dani? Beijo pra você. Toma um café. Beijo, minha linda. Beijo, saudade. Meu amor, saudades do que a gente ainda não viveu. Toma um café ainda com o Wilton Alonso, tá bom? 12h05, simbora. Olha só, operação também da Polícia Civil investiga o esquema de lavagem de dinheiro da máfia dos caça-níqueis. Um agente da Ativa seria o chefe da quadrilha. Patrícia Hadlos explica melhor. Rodou. Isabelle, as investigações começaram há 3 meses. Elas tiveram início depois que o COAF identificou uma movimentação financeira suspeita em uma concessionária de veículos e também em uma loja de doces aqui no centro do Rio. Segundo as investigações, as empresas eram usadas para lavar dinheiro do jogo do bicho. Uma delas movimentou em apenas 8 meses cerca de 2,5 milhões de reais. A Operação Níquel é realizada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro e tem o apoio da Corregedoria. São cumpridos 6 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio das contas correntes dos envolvidos e também o sequestro de 7 imóveis, avaliados em 7 milhões de reais. Conforme as investigações, o líder da quadrilha é o ex-policial Rogério Augusto Marques de Brito, o Rogerinho, que já foi investigado por envolvimento na máfia dos caça-níqueis. Aí a gente falando sempre da importância desses negócios que vocês destacam para mim, doutor Carlos, nessa história de você ter um grupo especializado em lavagem de dinheiro, porque você não está trabalhando com um crime comum, de uma delegacia que você vê, a doutor Wilton Alonso aqui na 17ª, com todos os crimes diários, né, do corre-corre, do arroz e feijão dele, ainda tem que trabalhar com a especialização em relação à internet, ao crime que a gente viu. No caso, como a lavagem de dinheiro, então, você tem que ter um setor extremamente especializado para chegar numa operação como essa. E responsável, né? Exatamente. E responsável, porque uma coisa é você sair logo pedindo a prisão, outra coisa é você pedir uma busca e apreensão para comprovar o que você já tem ou para arrecadar algo mais. Porque com essa busca e apreensão tudo pode acontecer. Você pode conseguir provar mais fatos, né, Carregosa? Você pode comprovar o que você tem, você pode inocentar o que você tem, porque pode achar prova. Enfim, a busca e apreensão é você colher mais provas para que você possa embasar uma futura ação penal em juízo. E aquele negócio, Isabelle, a pessoa está errada ou certa, doa quem doer. Cortar entendeu? na própria carne, né, Carregosa? Exatamente, Isabelle. Na verdade, assim, eu sou suspeito de falar, até porque quando foi criado, para ter noção, o departamento de lavagem, ela ganha importância na Polícia Civil agora nessa gestão do Marcos Vinícius, o secretário da Polícia Civil, e do governo Witzel. Até então você tinha um departamento, mas ele estava sempre naquele trancos e barrancos, falta de efetivo. Então agora vira um departamento mesmo, com vários delegados, com uma estrutura maior que ainda está sendo implementada e bota como prioridade dentro da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro o combate à lavagem de dinheiro. Eu sou suspeito de falar porque, inclusive, por mais que eu adore investigar homicídio, eu também tinha me candidatado para ir para o combate à lavagem, porque eu ia falar, isso é o futuro, não é nem o futuro, já é o presente. Sim. Combate à lavagem de dinheiro é o presente, é a forma mais eficaz hoje em dia de combater e de você derrotar grupos criminosos. E aí até a doutora Patrícia Alemani, que é a diretora do departamento, ela sempre fala, a lavagem de dinheiro não se preocupa com prisão, a gente tem que se preocupar com o quê? Com a recuperação de ativo, porque é aí que a gente vai dar o baque de forma efetiva e de forma duradoura no crime organizado. Então pegar o dinheiro que está sendo lavado pelo crime organizado, por políticos, por agentes públicos corruptos, né? Pegar esse dinheiro, repatriar para o estado do Rio de Janeiro, que aí eles vão sentir a porrada. Muito mais eficaz do que a prisão. A prisão acaba sendo consequência do trabalho feito, da investigação de lavagem bem feita. É a consequência. Mas o baque mesmo, e aí novamente, qualquer estudo que você vê de combate a crime organizado no mundo inteiro, qualquer forma de atuação eficaz, você vê que a lavagem de dinheiro, o combate à lavagem de dinheiro está assim do lado. Você não combate o crime organizado sem você não combater a lavagem de dinheiro. O dinheiro que eles estão entrando, eles estão lavando o dinheiro. E outra também, dinheiro sujo não consegue ficar circulando, não. Os caras, para ter esse benefício da nota valer mesmo, tem que ser lavada, né? Então daí que eles estão nessa... Você não consegue. O Carregosa falou uma coisa importante, que o grupo de lavagem não é que ele não se preocupe com a prisão.
ele se preocupa em comprovar aquilo que ele constatou através dos estudos feitos. E aí sim, ele entrega para um grupo que aí sim vai decidir ou não se aquele material, né, Carregosa, cabe ou não à prisão. Se for comprovado ou não, ele atua. Mexer no bolso faz com que o crime não compense, Isabelle. Por que o criminoso faz? Porque ele quer uma vantagem. Se ele não tiver a vantagem, ele começa a somar, é que nem dieta. O cara começa a correr mais, então ele perde mais caloria do que ganha. É que nem a lavagem de dinheiro. Se você atinge o bolso do cara, ele começa a cumprir uma pena criminal que é muito maior do que ele está ganhando. Então ele fala assim, vou me arriscar para quê? Eu não vou ficar com proveito do crime. Então ele passa também a ser um fator inibitório e todos começam a ver que o crime não compensa. Então, além dele se ferrar, todos que estão em volta não vão se atrever a fazer alguma coisa nesse sentido. É muito bom, uma ação preventiva também a lavagem de dinheiro. 12:10. O cerco está se fechando sobre a milícia comandada por Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, segundo as investigações. O Disque Denúncia divulgou um cartaz com 5 acusados já considerados foragidos e oferece dinheiro para quem passar informações. Está aí na imagem para vocês. Um dos procurados é Pedro Paulo Silva de Oliveira, conhecido como Neném, de 33 anos. O outro é Felipe Rafael de Azevedo Martins, o Shell, de 34 anos. Os dois fariam a segurança da quadrilha, segundo as informações da polícia. Ainda estão foragidos Fábio Luiz de Oliveira Ubinho, de 39, e Luciano José Silva, o Jacaré, também de 39. Olha a recompensa. Oi? Olha a recompensa. R$1.000. Tá. Você acha que alguém, sinceramente, agora eu vou fazer, você se arriscaria a denunciar com todo respeito? Eu não sei que tipo de estudo é feito em relação a essas recompensas, eu não tenho esse conhecimento, tá? Estou falando como leigo. Você se arriscaria a caguetar uma pessoa que em tese é de milícia, não é de bobeira, por R$1.000? Sim, sim. Você se arriscaria, Carregosa? Sim, sim. Porque o Carregosa é um mesquinho. Não. É um mesquinho do caramba. É sigiloso. Entendeu? É sigiloso. Não, mas é sigiloso. As pessoas não sabem. A gente tem que toda hora reforçar. Então vamos orientar. Então orienta o Carregosa, sempre orienta o que é o sigilo. Orienta a importância que o Disque Denúncia não vai deixar a pessoa exposta. Como é que é? Não vai. Você liga, paga um número de celular, a pessoa nunca vai saber que você ligou. Esquece. Mas a gente tem que trabalhar com a desconfiança. Infelizmente, as pessoas não sabem que aquilo é seguro. E por mais que a gente fale que o Disque Denúncia é seguro, que nem a polícia consegue ver o que tem no Disque Denúncia, não consegue. Nós não temos mecanismos, o sistema não tem burla. Então não tem como, porque é negócio de código, né, Carregosa? O cara entra no negócio do computador, são milhões de códigos, não tem como você saber que você caguetou o cara. Mas você que não sabe, e há uma desconfiança institucional, infelizmente. Você pensa, já que você não sabe. Não, será a sua que vale crítica a pena? é para que a pessoa aumenta a recompensa? Tem que aumentar, tem que valer a pena. Mas o medo não tem valor também. Tem que valer a pena. A pessoa que não sabe que isso é seguro, ela tem que ser... O problema é o orçamento. O orçamento do Disque Denúncia, eu acho que também vários procurados... Por isso que eu estou falando que eu não sei mil por como cada é que é feito gente? isso. Daí já vai ser eles não estariam numa posição de liderança direta. Então você bota os valores maiores para as pessoas, obviamente, que têm uma posição de mais destaque. Você vê, por exemplo, morte de policiais. R$5.000. E isso o pessoal do Disque Denúncia é muito parceiro nosso lá da DH. Ali os valores são R$5.000, R$10.000 para quando você relaciona com morte de policiais. Então, assim, depende da importância do criminoso dentro da segurança pública. Então, assim, obviamente, eles são milicianos, são perigosos, mas dentro daquela hierarquia da milícia, eventualmente eles não exercem uma função de tanta relevância comparado com o outro. Agora, é muito importante a prisão deles, justamente para desarticular. Isso é legal porque a gente não combina, né, Isabelle? Por exemplo, eu também acho de R$5.000 para policial muito pouco. Entendeu? Isso é bom que a gente não combina. A gente anota, faz o serviço e ainda faz uma crítica ali para ver se muda a história, mas é uma crítica de um leigo, tá? De uma pessoa leiga que não sabe como se acham esses números. Entendeu? Mas não grau de depende importância. 1.000 prata, porra. O cara vale muito mais que 1.000 prata. Segundo a polícia, os dois suspeitos de extorquirem são suspeitos de extorquirem moradores. Além de Sandro Alves Martins, o Sandro Negão, de 42 anos, um clonador de veículos. O Disque Denúncia oferece R$1.000 para cada um quem tiver informação, então, dos paradeiros. Só para a gente concluir, mas eu acho que além do que valor ou não, é você, de alguma forma, contribuir de forma segura para que a população não seja extorquida. Não é exatamente isso. Eu acho que a recompensa no futuro é muito maior. O pessoal fala, lá na DH, a gente está recebendo várias ligações, até o telefone da DH também é um mecanismo seguro para passar essa informação. Depois da operação de sexta-feira, que foi realizada junto com o GAECO, né, o doutor Daniel Rosa e o GAECO atuando no combate à milícia, né, o departamento todo,
você vê a quantidade de ligações para a delegacia de homicídio falando sobre o grupo criminoso em questão, inclusive também para o Ministério Público. Isso é muito importante, porque ajuda nessas outras investigações e no desdobramento dessas investigações. E aí as pessoas, nesse caso, não recebem nada. Se a gente tivesse a confiança das pessoas e todo mundo caguetasse esses caras o tempo todo, a gente mete acabava. O projeto Ana Alerj, então, acabava o crime. lá. Acabava, nada é mais seguro que o disco de denúncia, Isabel. Então, beleza. E esse dinheiro aí, salvo engano, é um dinheiro privado, né, Carregosa? Olha só, eu vou para o próximo, senão a editora-chefe é Melissa Santos, eu que vou precisar do disco de denúncia, que eu vou desaparecer, que ela vai me matar aqui embaixo. Simbora, que tem muito mais. Madrugada de perseguição e morte na avenida chamada Brasil. Foi na altura de Coelho, ali na altura foi Coelho da Rocha, gente? Foi onde ali? Foi Coelho Neto, eu confundo. Então tá, vamos lá. Policiais, que aqui botaram Coelho, né? Só pra ajudar a apresentadora. Policiais abordaram bandidos em um carro roubado que tentaram fugir. E aí, o que aconteceu? Troca de tiros com os PMs. Um suspeito morreu no local. Detalhe, os criminosos, eles estavam planejando começar um arrastão na Avenida Brasil quando as pessoas começassem a sair para trabalhar. Que beleza, né, Caio Alex? As imagens mostram viaturas do 41º Batalhão de Irajá paradas na pista, sentido zona oeste do Rio, na Avenida Brasil, na altura do bairro de Coelho Neto. Aí, estande de carro da polícia. Cheio de buraco o carro ali. A polícia vinha seguindo pela Avenida Brasil quando viu um carro suspeito. Fez a checagem e viu que o veículo era roubado. Houve perseguição. Os bandidos atiraram contra os agentes que revidaram. Na troca de tiros, um dos bandidos morreu logo ali na frente. O outro, mesmo ferido, conseguiu fugir para dentro da favela. Dentro do carro, que estava crivado de balas, segundo a polícia, estava um dos bandidos, já morto. As balas perdidas atingiram o vidro deste carro que estava estacionado aqui e também um outro projetil acabou atingindo a parede. A bala que atingiu a porta furou também o balcão refrigerado. Um susto muito grande para a dona da padaria. Esse projetil aqui, ó, por muito pouco, poderia ter atingido a dona Rose. Eu não estava aqui dentro da loja. Se eu estivesse dentro da loja, esta hora eu estaria morta. Eu vou na fábrica de pão buscar pão. Aí eu cheguei aqui, quando eu abri a loja, levei maior susto, porque a bala tinha atingido aqui. E agradeço a Deus, né, de eu estar viva. No asfalto, havia ainda várias cápsulas de fuzil deflagradas. Apesar do cerco fechado, o ladrão que fugiu não foi encontrado. O carro com o bandido morto ficou aqui no local durante toda a manhã, aguardando a chegada da perícia da divisão de homicídios. Enquanto isso, o tráfego de veículos na pista de subida da Avenida Brasil deu um nó. Ficou muito lento durante toda a manhã. Se eu vou conversar com vocês aí, eu tropeço e o salto quebra, capaz de dar fratura exposta. Aí o homem vai, toma tiro, consegue fugir pra favela. Primeiro, dói no coração da gente você ver uma mulher que deve acordar, deve ter mais de 60 anos, acordar 3 da manhã pra botar a vendinha dela lá e simplesmente encontrar no balcão, e é o desespero. Você sempre fica nessa, e se eu estivesse ali? E se fosse outro horário? Mas a realidade é uma só. 2 vagabundos em carro roubado, armados, vão para a Avenida chamada Brasil, 5h30 da manhã. Eles não iam lá, né, para cumprimentar os outros e desejar bom trabalho para a pessoa que está saindo. Fecha a rua toda. Fecha a avenida. Não vou falar assim, olha só, meu povo brasileiro carioca, estamos aqui de arma, carro roubado, mas só para desejar um bom dia chuvoso para você. Não vou fazer isso. Estavam lá para assaltar trabalhador, porque na avenida chamada Brasil é o alto índice das vias expressas de assalto desse tipo. Aí topam com a polícia. Aí a gente não pode falar que não teve polícia, que a polícia topou com eles, viu que era um carro suspeito, foi tentar abordagem. Na abordagem, o que eles fizeram? Troca de tiro. Viu que era um carro suspeito. Não, tô cansado, chovendo, vou abordar na chuva, ficar molhado. Não, abordaram. Policiamento ostensivo funcionando. Aí, né, mato mexeu, pau na preá. Aí quiseram trocar tiro com a polícia, que é o quê? Aí um morreu dentro do carro. Cápsula de fuzil, intenso tiroteio. Aí que vem o problema, que são as balas perdidas. Mas não tem como o policial, às vezes... Mas é a consequência, infelizmente, da gente ter bandido armado pra tudo quanto é lado. Exatamente. É difícil, não tem como o policial tomando uma saraivada de tiro não fazer nada. Aí, beleza, bateu de frente com a polícia, um acabou, coitado, acabou morrendo, e o outro fugiu. Aí aquele negócio, Isabelle,
Agora que fugiu, o que a polícia faz? Pega nos hospitais, cerco, entendeu? Para saber que ele tem que ser medicado. Dependendo do ferimento, ele vai ter que procurar algum lugar, né, que tenha um respaldo de aparelhagem, etc., médicos. Então aí o pessoal faz um pente fino para achar o vagabundo que está, no caso, em um hospital, clínica, essas coisas. Agora, todas. Carregosa, esse é o problema que a gente fala sempre aqui, né? É o crime que deixa a gente mais à flor da pele como cidadão, seja você andando de carro, andando de ônibus, seja você vivendo pelas ruas do Rio de Janeiro. Você pode dar 2 passos e encontrar um bandido armado, pronto para dar tiro. Exatamente. E aí isso envolve vários problemas, né? Que é a quantidade de armas que o criminoso tem hoje em dia no estado do Rio de Janeiro, essa cultura beligerante do criminoso do Rio de Janeiro, que isso não é normal, não é natural. São vários fatores que são várias soluções diversas que têm que serem implementadas. E a quantidade, obviamente, o combate, o foco também no combate no roubo e furto do Rio de Janeiro também, que tem que ser uma prioridade de atuação das polícias de qualquer forma, porque é um crime que é sensível. A população sente o roubo e furto, ela sente quando ela é vítima de roubo. Ela cria insegurança, cria sensação de insegurança na população. Então tem que ser prioridade essa atuação. Por mais que a gente tenha caído 25%, salvo engano, dos roubos de rua, que já é um marco muito importante, isso daí tem que ser uma tendência e manter esse nível. Mas a gente vem de colher um prejuízo tão grande que ainda tem que... Então, né? São várias medidas. E medidas que ainda precisam ser implementadas. E medidas que fogem, inclusive, da própria segurança pública, que é a questão do criminoso, né? Porque o criminoso, ele está atirando no policial, isso não existe. E aí é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o Carlos também acabou de falar mais cedo, é um cálculo. Todo animal, não só o ser humano desenvolve muito mais, ele faz uma conta do que se a conduta dele, o que ele vai fazer, vale a pena ele agir. Vale a pena ele agir. Nenhum animal que é diurno vai sair à noite porque ele sabe que os predadores ali estão ali. Ele só vai sair numa emergência porque ele sabe que se ele ficar, ele vai morrer. Então, assim, esse cálculo, o ser humano ele vai desenvolvendo isso de forma mais elaborada, mas ele continua fazendo esse cálculo. E esse cálculo é importante, porque você tem pega muito ser humano ruim de matemática. Quando você atua com um criminoso, você tem que fazer que o crime não vale a pena. Entender a história. Então, esse cálculo, essa matemática tem que ser negativa para o criminoso. Sim. Nesse momento está sendo positiva. Por isso que ele está tirando, por isso que ele está fazendo o que ele está fazendo. Você tem que começar a criar mecanismos para se tornar negativa essa atuação dele. Nesse caso, não dá para falar que não teve ali, porque teve policiamento, né? Isso a gente viu. Falando isso, tiroteio urgente, intenso tiroteio no Morro do Cavalão, no bairro de Caraí, Niterói. A gente tem as imagens. Sobe o som aí. Dá pra... Ei! Quando eu vou perguntar se dá pra ouvir tiro, né? Não, rajada, né? Rajada de fé no povo do Cavalão lá. O pessoal de Caraí, Niterói. O confronto começou quando policiais militares entraram na comunidade. A PM informou que ainda não há informações de presos ou material apreendido. A nossa equipe está apurando as informações. Existe essa informação mesmo? Um policial militar, atenção, foi confirmado agora há pouco, foi baleado durante esse tiroteio. A polícia está confirmando, foi baleado no ombro, essa informação que a gente tem, e está em atendimento nesse momento. É impossível não se... Parece que qualquer comunidade, a polícia botou o pé, já começa a saraivada aí, ó, já começa a rajada, gente. Olha isso, agora, na chuva, 9 da manhã começa o tiroteio. Novamente, foi agora há pouco, 10, 11? Sabendo agora disso, pouco. sabendo que colocando o pé, em muitas comunidades acontece esse repertório aí, né, musical, a polícia tem que sempre planejar de que forma ela vai entrar. Agora, às vezes, você pega de surpresa. Se você tem uma denúncia, você vai checar? Pelo que a gente viu, não foi algo, mas dependendo da denúncia. Por exemplo, você tem uma denúncia, você vai checar. No local conflagrado, você, olha só, me desculpe, mas eu não vou poder checar isso agora. Vou chamar reforço, vou planejar. Não, mas o criminoso vai ficar aqui, o morador fala isso pra gente. O criminoso vai ficar aqui? Vai ficar aí, porque se eu entrar aí vai ter tiro pra caramba, pode uma criança se ferir. Olha, dá pra ver que é na boca do túnel, né? Tem que checar. Túnel, né? Quando você faz, mas olha só, a denúncia de 50 homens, beleza, ali, vamos lá. Mas uma denúncia do cara saiu correndo lá pra dentro com 38 é complicado, entendeu, Isabelle? Você coloca em risco todo um trabalho, você coloca em risco a gente não sabe o que levou a entrada da polícia, né? A vida dos policiais, exatamente. Mas mas não importa, se entrar planejado, esse tipo de comunidade é tiro pra tudo quanto é lado. Mas infelizmente só tem isso também porque tem muita conivência de agente público dando moral pra vagabundo, negócio de favela. Muita moral, não é só, o errado não é só o vagabundo, não. É agente público carregado, infelizmente, entendeu? Aquilo se perpetua no lugar por causa disso, dessas roubalheiras que nós vemos para eles, infelizmente. A gente está ainda apurando as informações, mas acaba de ser divulgado mesmo um policial militar nessa troca de tiros, acabou sendo baleado no ombro, a gente está acompanhando, ele está em atendimento, tá? Após a guerra entre traficantes e milicianos, a Polícia Militar fez uma operação no Morro do 18, em Água Santa. O Jackson Silva acompanhou tudo de perto e mostra agora pra gente. Rodou!
Na manhã desta terça-feira, a Polícia Militar fez uma operação no local. Um cinturão de segurança foi formado no Morro do 18, em Água Santa, uma das comunidades da zona norte do Rio. Os policiais do Comando de Operações Especiais entraram na comunidade para combater a violência entre milicianos e traficantes. Os traficantes daqui são conhecidos pela prática de guerra. No último domingo, os milicianos entraram na região e enfrentaram o poder de fogo dos bandidos. A tentativa de invasão foi registrada neste vídeo. Um grupo de milicianos sobe o Morro do Saçu, dominado pela mesma facção criminosa do 18. Foi terrível. Ficou direto desde 6h30 da manhã até mais ou menos umas 5 horas, sei lá. Mas foi demais. Parecia até que estava aqui dentro da minha casa. Durante a manhã, os policiais percorreram toda a parte do morro. Homens do Batalhão de Ações com Cães também ajudaram na ação. Os bandidos do Morro do 18 são conhecidos pelo requinte de crueldade. Há mais de um ano, eles sequestraram a estudante Mateusa e a levaram para dentro da mata. Lá existe o micro-ondas, onde os criminosos costumam executar as vítimas. Mateusa foi assassinada e esquartejada. No mês passado, os policiais civis prenderam um dos acusados na morte de Mateusa Passarelli. Manuel Avelino de Souza Júnior, mais conhecido como Peida Voa, foi capturado em um prédio na Piedade, também na Zona Norte. Mesmo com a presença da polícia, as pessoas ainda estão inseguras. Fiquei morrendo de medo. Tá muito complicado. Tá complicadíssimo. Torna um pouco complicado, mas enfim, precisamos trabalhar, né? É complicado, né? A Praça Seca é algo que a gente sempre fala aqui, e também o Morro do 18, todo aquele lado de uma mata, do outro lado e tudo mais, enfim, é uma disputa que não é só você ter a disputa de tráfico com tráfico, facção com facção. Você tem nessas localidades uma disputa de mais de 5 anos, no Morro do 18, posso estar errada, tá falando besteira aqui, mas não me engano, Morro do 18, mais de 5 anos, em que essa disputa de tráfico com milícia vem de morro para um, concorda, ou você vem de seu morro agora para mim, ou você simplesmente vai ter guerra, e a guerra que a gente viu no final de semana, que não é, infelizmente, não é inédita, né? Do cara, Isabelle. O flatulência alado? Isso. Viu como eu consegui sem falar peida voa? Opa, olha falei. Só. Flatulência alado. A gente fala muito da criatividade da polícia em criar nome de operação, mas dos bandidos são incríveis. Eu fico imaginando assim. O cara tem o dentinho assim, é coelho. O cara tem o... Eu tento falar sei lá, sério. O cara não tem cabelo. O cara é tal. O cara é pouco cabelo, pisciano. Agora, peida voa. Gente, mas todo mundo na família tem o flatulência alado. Não, tudo bem. Flatulência alado é uma forma bonita de se falar o apelido do rapaz, peida voa. Por quê? Da onde veio isso? Coitado de quem tá na cela com ele. Vamos voltar a falar da guerra, da milícia com o tráfico, Morro do 18, que tá lá, o povo desesperado. Carregosa fala, Vai, Carregosa. Puta, justo Carregosa, gente. Eu fico pensando como é o batismo do crime organizado. Para, assim, gente! Tipo, agora você vai deixar de ser João e vai se tornar biscoitinho. Vem aqui falar com a delegada Isabelle Benito. Espada do demônio, uma coisa que assusta, não. Você vai se tornar o Peida Voa. Porra, você deixou de ser Jorge, agora você é o Peida Voa. A partir de agora vai ser conhecido como Peida Voa. O cara que pensa assim, pô, nome maneiro. Pô, tem que botar um nome que assusta, né? Vai ser bandido, tem que ter um nome que assusta, né? Tipo, olho de Satanás, uma coisa assim, né? Aí o cara fala, meu chefe, tudo bem, eu sou Peida Voa, coisa e tal, mas o que eu fiz assim? Por que Peida Voa? Não, aí você vai ser o gordinho. Sorrisinho, pô. Ai, Deus do céu. Tem como marcar um delegado no ao vivo pra gente falar sobre a guerra da milícia no Morro do 18? Cara, mas vamos lá, voltar da guerra da milícia, então. A milícia tem uma coisa que é tentar dominar territórios e arrendar. E não necessariamente ela arrenda para a própria milícia, ela pode arrendar para o próprio tráfico de drogas. Então o 18 fica toda hora nessa guerra, né? É isso que acontece, né? Primeira vez. Mas, na verdade, a grande questão é que a milícia quer ter o controle dali, independente de quem vai ficar lá, se vai se continuar o tráfico ou não. Eles querem manter aquele território sob o domínio deles. E aí o tráfico, obviamente, está batendo de frente, né? E aí, quando sempre tem guerra, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? É importante você acabar com aquela questão, mas também tem que tomar
tomar um cuidado no tabuleiro para evitar de quem está no projeto expansionista, que está mais forte, conquistar mais é o que locais você fala, pra... atacar quem está atacando, porque está se sentindo no poder para fragilizar o outro, né? Estratégia. Tem operações, tem que ter estratégia, Isabelle. Não pode chegar... Tá rindo. Pô, não é? Ela tá rindo, bicho. Ela tá rindo, sabe por quê? As pessoas estão imaginando o batismo do peidavô. Agora peidavô. Deixou de ser Jorge, agora é peidavô. Porra. Aí o cara dá, pô, legal. Pô, não... Meu nome é Zé Pequeno, tu lembra, cara? Meu nome é Zé Pequeno, rapaz. Meio de 29, tá, já vamos lá. Vamos falar agora, vamos mudar de assunto, então. Vamos falar agora de outro caos, o caos na saúde, né? Dá pra acreditar que um hospital federal, que tem uma verba danada, a gente já fala isso há muito tempo, não tem condições de atender um paciente? Pois é, aconteceu. Porque no Rio de Janeiro tudo acontece, né? O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio interditou o setor de emergência do Hospital Federal do Andaraí por irregularidades nos atendimentos aos pacientes. Ou seja, não tem condições de se praticar medicina no Hospital Federal. Veja. As fotos da emergência do hospital são o retrato da saúde no Rio de Janeiro. Superlotação, leitos improvisados no corredor e poucos profissionais para muitos pacientes. Quem chega em busca de socorro não consegue ser atendido. Já tem 8 dias que ele está passando mal e levo na emergência e mandaram voltar as 2 vezes que a emergência não funciona. Não tem médico, manda procurar outro hospital. É uma falta de respeito com o cidadão, né? Que paga seu INSS há anos, quando precisa uma vez, não tem atendimento. 50 mil consultas são realizadas por ano no Hospital do Andaraí, na zona norte do Rio, com 7 mil internações por mês. Mas, diante de tantas irregularidades, o Conselho Regional de Medicina do Rio decidiu fechar a emergência do hospital nesta segunda-feira. A interdição suspende o trabalho médico na unidade e proíbe a admissão de novos pacientes. Apenas casos de extrema urgência serão atendidos. A diretoria do hospital foi orientada a pedir a transferência de alguns doentes. O que mais preocupa é a quantidade de pacientes considerados graves e crônicos que permanecem na emergência por um longo tempo. Eles deverão ser avaliados para a possibilidade de tratamento na unidade ou não. Além disso, faltam insumos básicos para o atendimento. Quando se visita uma unidade sucessivamente e a unidade falha em atender aos mínimos requisitos de assistência, é obrigação do Conselho interditar eticamente. Para o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o fechamento da emergência do Andaraí deixa a população da região completamente desamparada. Eles fecharam Bom Sucesso, aquela calamidade, e agora tentam fechar mais um local que atende toda uma região e adjacência, né? Então, que vem causar prejuízo aos pacientes, aos usuários e aos próprios funcionários, porque os próprios funcionários que têm que ficar em linha de frente falando não para essa população que procura um atendimento e não tem. Foi o que aconteceu com Flávia. Ela não conseguiu o atendimento para o filho e decidiu voltar para casa. Acho um absurdo, porque aqui fica lotado, porque depois que acabaram com os postos de saúde, virou clínica da família, na clínica da família eles são atendidos por enfermeira ou por um clínico que não é pediatra. O único atendimento pediátrico que tem aqui vai ser atendido aonde? Eita, Ministério da Saúde, gestão do Hospital Federal do Andaraí, seja no passado, atual, 321 é dedo na cara. Isso já está sendo apontado há mais de 10 anos, quando o SUS fez uma auditoria nos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, entre eles o Andaraí, e apontou que não faltava dinheiro. Isso daí não é falta de dinheiro, isso é falta de competência, né? Se a gente eufemizar para outra coisa, que eu não quero dizer aqui, é escoamento de dinheiro público que não chega até o atendimento do paciente, não chega ao atendimento do pobre, que precisa do atendimento no hospital, como é o caso da Flávia, como é o caso de tantas outras Flávias que chegam nesses atendimentos de emergência com o filho queimando de febre e não tem
não tem um médico especializado em criança, não tem um pediatra, quando mais tem um clínico. Mas no caso do Hospital Federal, ainda é muito mais grave. A gente tem o Hospital Federal do Andaraí, que é referência, sempre foi referência, e quando a gente fala referência, não é que é extremamente, sim, especializado, mas praticamente o único lugar de se tratar pessoas queimadas e que já passava por uma dificuldade. Então eu vou ao vivo agora com a Patrícia Halles, que fala pra gente não só a importância do hospital em si, mas desse absurdo que é a gente estar falando de um hospital federal, assim como a gente já mostrou de Bom Sucesso, ou seja, não é só um ou outro hospital, nós estamos falando das instituições federais no Rio de Janeiro que só se deterioram, Paty. Você tem um hospital como esse, em que vai o conselho e fala, olha só, não tem condições, e aí é o que o senhor falou, fica o funcionário na ponta, o atendimento, o médico, o enfermeiro, para falar para essa população que não tem como ter atendimento porque não há condições de se praticar medicina no hospital. Boa tarde, Paty. Exatamente, Isabelle. Boa tarde. E olha, o CREMERGE, né, que tá chovendo muito aqui, Isabelle, quase voando o nosso guarda-chuva aqui, meu e da equipe. Mas olha só, o CREMERGE disse que esse fechamento, né, esse fechamento ético da emergência aqui do Hospital do Andaraí é até triste, né, e é lamentável ter que decretar isso. Só que o CREMERGE fez 3 vistorias este ano. Só este ano foram 3 vistorias. E nessas vistorias resultaram em documentos, né, dizendo quais as medidas deveriam ser tomadas aqui dentro do hospital. E nada foi feito. Então, o CREMERGE mostrou uma situação absolutamente assustadora dentro do hospital, de pacientes em estado grave. A gente não está falando de pessoa com virose, a gente está falando de paciente em estado grave. Pessoas que estão em cadeiras, em poltronas, gente que há 30 dias está em cadeira, um paciente grave. Então, uma situação assim realmente é muito complicada. E aí o Ministério da Saúde faz o quê? Manda nota, né? Mandou nota dizendo que a emergência não foi fechada e que está concentrando todos os esforços. Então, na prática, o que é essa intervenção ética do CREMERGE? O hospital não pode receber novos pacientes, a não ser que a pessoa chegue aqui já com risco de morte, né? Aí o hospital, claro, vai atender, mas em outros casos não vai atender. E os pacientes que estão internados aqui, eles vão receber atendimento, mas a ideia é que eles sejam transferidos para outras unidades. E como você disse, a gente está falando do Hospital Federal do Andaraí, uma unidade importantíssima, referência aqui na região, um hospital de média, alta complexidade, que atende só casos graves, né? Um setor de queimados que é referência, a gente tem oncologia aqui, a gente tem cirurgia plástica. Então, assim, é um hospital importantíssimo. Então, a gente fica imaginando também a frustração dos médicos, dos enfermeiros, que tentam ali prestar o melhor atendimento para as pessoas e não conseguem devido a essa falta de estrutura, uma situação realmente lamentável. Pelas imagens, Paty, a gente não sabe se é sala vermelha ou amarela, mas a gente vê que a situação é de pisca-alerta. Olha a imagem que a gente tem do atendimento, a população, pessoas com vários... Você vê os médicos, né? Você vê os funcionários no entorno tentando de alguma forma. A gente vai continuar cobrando, porque não dá para se ter uma emergência como essa fechada, mas não tem como se ter uma emergência aberta nessas condições. Eu vou agora ao vivo para a redação, onde está Karine Cerqueira, polêmica envolvendo o Carnaval do Rio. Eita, nós é a terceira virada de mesa, hein, Cá, que acontece. A Imperatriz cai ou não cai? Boa tarde para você. Boa tarde, Beli. Boa tarde a todos. Pois é, a polêmica é grande e essa decisão ainda vai para a Justiça, porque ontem aconteceu uma reunião onde ficaram reunidos aí o presidente da Liesa e dirigentes das escolas de samba. 13 escolas de samba compareceram a essa reunião e, através de uma votação, 8 delas disseram que não são a favor que a Imperatriz Leopoldinense desça, então, do grupo especial e dizem que ela deve permanecer no grupo especial. Votaram a favor pela permanência da Imperatriz no grupo especial São Clemente, Paraíso Tuiuti, Estácio de Sá, Grande Rio, União da Ilha, Salgueiro, Mocidade e Unidos da Tijuca. Depois dessa reunião, o presidente da Liesa, ele se demitiu, ele pediu demissão porque ele disse que não é a favor dessa permanência, que a escola não teria conseguido pontos o suficiente para permanecer no grupo A e que teria que descer. Para ele, isso daí é uma decisão que deveria ser vista num processo em 2020, mas que a legislação em vigor esse ano estabelece que isso não aconteça assim e que ele não é a favor disso. O Ministério Público também se pronunciou, Isabelle, e aí é que o caso do
Carnaval do Rio vai parar na Justiça e disse que vai tentar reverter essa situação da Imperatriz não descer, né, na Justiça. O promotor Rodrigo Terra já se manifestou também e afirmou que vai aplicar, caso isso aconteça, da Imperatriz Leopoldinense continuar no Grupo A esse ano, em 2019, vai aplicar uma multa de R$750 mil à Aliesa, caso isso, né, não seja revertido. Lembrando, como você falou, Isa, que é o terceiro ano que isso aconteceria. Em 2012, não atingiram as notas, né, durante o desfile para permanecer no Grupo A as escolas Grande Rio e Império Serrano. E a Grande Rio acabou sendo salva aí, sendo a virada de mesa em 2018. Já em 2017 foi o acidente, lembra, que aconteceu com o carro da Tuiuti e aí nenhuma escola desceu. Então esse ano seria a terceira virada de mesa, né, onde a pontuação, né, o que é vigente na legislação, não faz valer que as escolas permaneçam ou não no Grupo A. Muitas escolas de samba já se manifestaram e disseram que são a favor da representação artística, Isabelle. Mas vamos botar, como eu falo na rádio, vamos botar bem o pingo no i dessa história. Gente, não tem condições. Porque se afastou, não sei o que, mas olha só, já aconteceu, né? Vai pra justiça, mas já aconteceu, não deveria ter acontecido a primeira vez. Não é uma competição? Não tem que ter credibilidade qualquer competição? No Brasil é um negócio assim, a gente adora o carnaval, adora o futebol, mas ninguém leva a sério o negócio. Né? Ninguém leva a sério. Olha só, o tapetão não era para ser aceito em nenhum local, porque você perde a credibilidade. O carnaval faz parte da história do Rio de Janeiro. Então, quando a gente fala de algo que perde a credibilidade, a gente sabe que tem patrocinadores de peso. Qual é a empresa que vai querer botar dinheiro num lugar onde não tem... As pessoas se matam o ano inteiro e daí no final quem caiu, não cai. Se for nome grande, não cai. E não é só isso. Não é só em relação a dinheiro, é em relação à história. O Rio de Janeiro é extremamente culturalmente rico com a sua história do carnaval. Existe carnaval em outros locais? Beleza, mas o carnaval do Rio é conhecido no mundo todo. É o carnaval do Rio, é história, é gente no morro, é gente da favela, é gente que trabalha, é gente que ama o carnaval e que passa 365 dias por ano, nos últimos 4 meses, dentro do barracão, colando lantejola, colando purpurina, acreditando no campeonato, tentando ganhar, é vida, é paixão. Aí vem o tapetão e acaba com isso. Não é só você afastar investimento, não é só você perder o brilho da história, é você simplesmente botar fogo e derreter a purpurina e o brilho do carnaval mais conhecido e reconhecido do mundo, que é o carnaval carioca. Vocês estão tentando isso? Vocês avisam logo pra gente. 12h41. Vamos falar agora dos jovens desaparecidos em Braz de Pina. A polícia divulgou um cartaz com a foto de um dos bandidos acusados de cometer o crime. A gente vai ao vivo com o Caio Alex, que tem mais informações pra gente. Fala, Caio. Esse bandido é o Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão, tá, Isabelle Benito? Ele seria um dos bandidos que ajudaram nessa grande invasão que aconteceu na comunidade Cinco Bocas, ali em Braz de Pina. E isso ocorreu há 9 dias. Esses bandidos, cerca de 20 homens em carros, invadiram a comunidade e depois de uma intensa troca de tiros contra os bandidos do Comando Vermelho, eles teriam pego 7 rapazes, colocaram dentro do carro, eles teriam sido levados e, de acordo com informações passadas ao Disque Denúncia e também à própria delegacia, esses rapazes teriam sido mortos a tiros, os corpos esquartejados e logados em um riacho ali bem pertinho de Paradas de Lucas. Eu falei agora há pouco com o delegado, ele me disse que até o exato momento nenhum vestígio de corpo ou corpos foram encontrados naquela região, o que não daria ainda para precisar se houve realmente esse assassinato ou não. O caso está sendo investigado como sequestro. E ele me disse também, Isabelle, que além desses 7 rapazes desaparecidos há 9 dias, um dia antes dessa invasão, esses mesmos bandidos já tinham levado um outro rapaz, elevando esse número aí para 8. Essa investigação é da 22DP. Na manhã de hoje, a dona Daniele, mãe do Rafael, foi conduzida por amigos até o Direitos Humanos. Eles foram pedir ao órgão que pudessem tentar pressionar também a Polícia Civil com relação ao que vem acontecendo. Bastante abalada, chorando muito, sem conseguir ter o pé no chão por causa dessa grande tragédia que se abateu na vida dela, já que o filho dela desapareceu, um jovem de 18 anos. E essa mãe vem pedindo ajuda a todo mundo.
pede que quem tiver informações possa passar ao Disque Denúncia no 2253-1177, 2253-1177. É com você, Isabelle Benito. A dona Daniele conversou ontem com a gente preservou a imagem dela. Seria um dos jovens, mas diferente porque os outros jovens, segundo informações, teriam ligação com o tráfico de drogas. E a gente sabe que nessa guerra de invasão, isso é muito comum, né, Carregosa? Muita covardia por parte dos criminosos. Muita covardia. Muita covardia acontece nisso, né? Guerra de tráfico com milícia, então, assim, o modus operandi é covardia. Agora, é muito importante, quem tem informação desses criminosos, avisar o Disque Denúncia, porque a prisão deles é imprescindível para essa investigação, ou seja, quando um desses for preso, desenvolvidos, muito do que vai acontecer, de onde estão enterrados os corpos, o que fizeram com os corpos, tudo isso vai acabar sendo resolvido. Então, Sim. Isso é muito importante, quem tiver informação desses criminosos, fazer o Disque Denúncia ou ligar para a delegacia responsável pela investigação para ajudar, porque essa investigação precisa, sim, que essas pessoas sejam presas o quanto antes para ajudar a andar ainda mais rápido com essa resolução desse crime bárbaro. 12h44, vamos falar agora do caso Neymar. Um laudo médico obtido pelo SBT mostra que a mulher que acusou Neymar de estupro estava com hematomas e arranhões nos glúteos 6 dias depois do encontro com o atacante em Paris. O documento foi entregue à polícia de São Paulo pela defesa da jovem. Veja. A modelo apresentou à polícia vídeos, fotos e documentos que colocam em dúvida a versão do jogador. O SBT teve acesso ao laudo médico encaminhado à perícia. O exame foi feito no dia 21 de maio, 6 dias após o encontro com Neymar e 10 dias antes de registrar a queixa. No documento há fotos de hematomas nos glúteos da jovem. O médico diz que há um estresse importante da paciente no dia 15 de maio, após agressões físicas na região dos glúteos praticadas pelo parceiro. Também está no laudo que a mulher estava chorosa. Foram anexadas ao laudo imagens que teriam sido feitas pela modelo entre 15 e 19 de maio. As fotos mostram arranhões e hematomas nas nádegas da jovem. O médico relata ainda que ela sentiu dores por 6 dias no epigastro, uma parte do abdômen. O mal-estar teria sido causado por estresse emocional. A modelo diz ainda que emagreceu no período. O laudo particular foi realizado dia 21 de maio em uma clínica do Albert Einstein, um dos hospitais mais renomados do país. Quem assina o documento, que já está com a polícia, é um médico gastroenterologista, ou seja, um especialista em doenças no sistema digestivo. O médico receitou 3 remédios diferentes para a dor e encaminhou a jovem para tratamento psiquiátrico por causa do quadro depressivo. A polícia investiga a denúncia de estupro, pretende ouvir o jogador nos próximos dias. E também vai pedir ajuda da embaixada francesa para tentar conseguir imagens das câmeras de segurança do hotel em Paris. Desde sábado, nossa equipe tenta contato com a assessoria pessoal de Neymar, com o Instituto Neymar e com o pai de Neymar. Mas até agora, nenhum deles nos respondeu. A advogada da modelo não quis gravar entrevista. Disse que a jovem, que tem um filho de 5 anos, está fora de casa e assustada com a repercussão do caso. Eu vou direto para a Granja Comari, onde, de repente, no final de semana, caiu uma bomba. Cid Marcos está lá para falar com a gente. Cid, não para de repercutir. Por mais que a gente saiba que esse Brasil tem vários outros problemas e que a gente deveria se preocupar, nos últimos dias, se você entrar nas agências, eu não sei se os jogadores têm acesso, e têm acesso à internet, mas tem noção do que é esse caso Neymar, da repercussão que ele tomou no mundo, não só da bola, no mundo todo, Cid, eles conseguem ter essa dimensão? Vocês, jornalistas que convivem com os jogadores nessa preparação aí, conseguem ter essa noção ou tá todo mundo blindado? Porque assim, uma coisa é paquetar falar, não vai, como ele falou ontem, não quero falar sobre isso. Outra coisa é você segurar o cara como Daniel Alves, que já tá, né, já é marmanjo, já fala com a imprensa, já é mais... Os caras começam a passar para os jornalistas o que está acontecendo nos bastidores, né? Boa tarde para você. Oi, boa tarde, Isabelle, boa tarde a todos. Sim, os caras acompanham, né? Não tem como não acompanhar essa repercussão, isso está para todo lado, né? Se não for ali no telefone, ali na rede social, ele vai ver, ligar a televisão e vai ver essa notícia, não tem como. Porque realmente a cada dia aparece uma história, né? Agora veio o pai do Neymar dizendo lá em São Paulo que o Neymar foi agredido pela mulher no quarto do hotel, que o Neymar tentou acalmá-la, conseguiu acalmá-la e depois saiu do hotel ali e comprou passagem de volta para ela. Então vai aparecendo histórias, até no início, a mulher tinha um grupo de advogados, né? A notícia que a gente tem é essa, e ela
conversou com esse grupo de advogados e disse ali que havia sofrido agressão. Então, esse grupo de advogados queria levar a história para frente, mas acabou saindo porque a mulher foi lá e fez uma denúncia de estupro. Então, quer dizer, mudou toda a história, então a cada hora tem uma reviravolta. Hoje, em Paris, o presidente da CBF, o Rogério Caboclo, ele afirmou que o Neymar não vai sair da Copa América, continua no time e nessa situação, porque tinha essa polêmica, né? Será que o Neymar vai continuar? Será que vai sair, que não vai? Mas não, o presidente da CBF disse que não, que ele continua. Olha só, Cid, meus convidados aqui, eu acho muito importante a gente falar, porque na rede social, a gente aqui tá para dar cara a tapa, a gente dá opinião, mas às vezes as pessoas têm uma dificuldade de interpretação. Quando a gente está dando essa notícia, Cid, Carregosa, Dr. Carlos, e a gente comenta, e ontem a gente comentou muito aqui, as pessoas, elas querem ouvir, parece que no Brasil a gente está sofrendo com mal assim, eu só quero ouvir o que eu quero entender, né? Então vamos por partes. Ninguém pode falar, nesse momento, porque ninguém é polícia, a investigação ainda está no começo, é uma denúncia muito grave e precisa de provas técnicas para chegar à justiça numa conclusão. Então, ninguém aqui está falando que ela é vítima, mas também aqui ninguém pode já sair falando que o Neymar é vítima de uma acusação que não aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Vou ser bem clara. Ninguém estava dentro do quarto do hotel para falar que aconteceu o estupro, mas também ninguém estava lá para falar que ela está inventando e não aconteceu o estupro. Beleza? Entenderam? Então tá. Agora tem a segunda coisa dessa história, que é o que é crime, e a gente sabe disso, que é você expor imagens de nudez de alguma forma da pessoa. E isso o Neymar cometeu, é outra história, que é você divulgar, é a atitude que você divulgar, que é a que também está dando pano para manga. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou continuar batendo na tecla. Se a estratégia era... se a pessoa não comete crime no começo, eu imagino o desespero do Neymar, que tem a repercussão que tem, porque ele sabe quem é o tamanho dele, a gente sabe o tamanho dele, o desespero para tentar se defender. A gente sabe disso. Mas você tem uma assessoria, você tem uma coisa, e que você denegrir a imagem, expor uma conversa íntima, não vai, te acata isso e entrega para a justiça. Vem a público, faz uma declaração pública, porque é uma pessoa pública. Beleza? Ok. Agora, se aconteceu alguma coisa e que para ele também, tava isso, a suspeita, a informação, como o Cid falou, de que começou o negócio a ficar nervoso dentro do quarto, ele saiu do hotel, as imagens de segurança podem mostrar o comportamento dela, ele pagou passagem para ela voltar para o Brasil, e aí, nessa história toda, nesse disque-me-disque, ele vai e divulga para tentar uma estratégia de denegrir a mulher para enfraquecer uma denúncia como essa. Olha só, desculpa, gente, não tem como, é crime, entendeu? Você não pode, de alguma forma, divulgar ou compartilhar conteúdo de uma pessoa na intimidade, numa conversa íntima, a pessoa, inclusive o artigo 2 diz que se você manteve qualquer vínculo de intimidade, a pena se agrava, é só isso, não sou eu que estou falando, são duas coisas que a gente tem que falar e que está gerando polêmica e que vai gerar polêmica e que a gente vai falar bastante ainda, mesmo diante de tudo que a gente... É um caso que ganha repercussão, tudo que é o do Neymar em relação... É um crime grave e você falar de um crime grave em relação a um ídolo que é conhecido, que tem um monte de seguidor e tudo mais, é uma bomba atômica, né? Exatamente, Isabela. Na verdade, sim. Primeiro, não tem muito o que falar depois do Amin sob efeito do café da Maria ontem, né? Mas, continuando, assim, a parte técnica dá para falar. O que acontece é o seguinte, a gente nesse quebra-cabeça ainda não dá para ver a figura que tem nesse quebra-cabeça. Então, você não dá para tirar muita conclusão do que tem. Agora, questões técnicas da divulgação. Você, no processo penal, você não admite provas ilícitas, mas você admitiria a prova ilícita no processo penal quando for para inocentar alguém. Então, Sim. assim, eu tenho uma gravação clandestina nossa, mas eu estou sendo acusado de um crime e essa gravação mostra que eu sou inocente. Então, poderia usar isso como prova. Mas no inquérito. No inquérito, não no processo. Na forma pública. Agora, na forma pública. Agora, você também não pode esquecer que o Neymar, ele é uma figura pública e antes desse julgamento do inquérito e do processo, ele passa por um julgamento público. Sim. Então, até onde esse julgamento público mas também, para ele... Mas ela também passa também ela agora. Também passa. Todas essas pessoas envolvidas, quando se envolve pessoas públicas, tem essa questão, porque além de dar satisfação para a justiça, ele tem que a população exige que ele dê uma satisfação também sobre um caso desse. Então não é uma questão muito fácil de se dizer. É criminoso? É criminoso a conduta dele de divulgar. Agora, se a gente for para a seara da moralidade,
já é contestável se a conduta dele foi totalmente imoral ou não, dado o tipo de situação que eles estão envolvidos. Isso contando que ele tá se achando inocente, Isso só a gente não sabe. Não, isso que eu tô te falando. A gente não sabe, Isso que eu tô te entendeu? Quem é a falando. vítima Não tem dessa como história. falar. Alguém Agora, foi vítima outra dessa coisa do história. advogado dela Ou ele também de tem- difamação, ou ela do estupro. Agora a questão do resta saber quem é, a advogado gente não também. sabe ainda. Tem um equívoco, que ele chega e fala o seguinte, que seria uma agressão. Ele sai do caso dela falando que é uma agressão, que ela tinha relatado uma agressão. Desculpa, se durante o ato sexual a pessoa diz não em algum motivo, não é uma agressão. E É tem um uma violência. estupro. É um estupro, isso é incontestável, isso ninguém sabe. Qualquer pessoa que está no primeiro semestre de Direito, segundo semestre de Direito, teve primeira aula de penal, sabe que isso Na é primeira estupro. negativa, a gente Então, fala assim, sempre isso aqui essa nos desculpa casos. do advogado- Você pode estar com o seu namorado de 1000 anos, você pode estar com o seu marido. Não é Se não, naquele isso é não, é simples. não, entendeu? Tem até uma coisa que a gente dá exemplo quando a gente está dando aula, né? De direito penal, processo penal, que às vezes há determinadas pessoas, tem maluco para tudo, né, Isabelle? Que brinca assim, principalmente quando é jovem, que é mais imbecil, entrou no motel comigo, tem que me dar. Estou falando a brincadeira. Se a pessoa entra no motel, entendeu? Homem ou mulher, se a pessoa entra no motel e no meio do ato sexual, no meio, fala assim, pô, não quero mais, estou pensando no meu ex-marido, estou pensando no meu... não quero mais, acabou. Você tem que falar. Eu sei que você não vai sair espontaneamente, mas você fala, ó, pô, então tá maneiro e tal. Porque aí depois daquilo, se houver o constrangimento, se houver algum tipo de... Aí vira estupro. Vira estupro. Havendo a negativa, não pode mais. Eu volto a ressaltar aqui, minha gente. Ninguém está falando que aconteceu isso lá e ninguém está falando que não aconteceu. A gente não é... Como falei, não dá para ver o quebra-cabeça. Não tem um desenho ainda do quebra-cabeça. Não dá para saber. Entendeu? Uma coisa que a gente tem que falar assim, uma das duas pessoas acabou sendo vítima da história. Isso é, ou ele de difamação e mentira, ou ela do estupro. Aí, mas a gente tem que esperar a justiça. Das conversas posteriores. É que o povo já quer. As câmeras são importantes. Esse Brasil já começa com a torcida, as câmeras são importantes, é a polícia que tem que dizer. E aí já começa essa torcida, aí começa uma polarização, até nesse caso tem polarização. Ô, meu pai, vamos esperar, vamos ter informação. Cadê Cid Marcos? Só pra gente relaxar um pouquinho aqui, bota Cid Marcos. Só a Fernanda pode falar que tu é o Cid Gala Marcos? Cadê ele? Tá lá? Cadê? Deixa pra você, Cid. Tamo junto. Ó. Só pra não perder aqui, ó, só de lado, a cabeça. Eita, enche a tela, por favor. Pra você, minha amiga, que tá fazendo aí, né? A comida tá trabalhando, tá no seu celular. Só um presente pra você. Beijo no seu coração. Além de ser esse galã que a gente tá vendo que só a Fernandinha fala, uma pessoa de bem, maravilhoso, pai de 2 meninos lindos e atleticano. Ô, cruzeirense. Ô, não, ele vai me matar, é atleticano. 2-1, olha só. Só em relação, eu quero falar aqui, antes de eu ir embora, desse assunto, eu sou mãe. Né? Eu acho importante a gente falar das histórias que contam sobre jogadores. Meu filho tem referência como jogadores. E essa história do Neymar deixa a gente, eles, tudo que o jogador faz, eles acham o máximo e tudo mais. Então, a gente conversar com os filhos, a gente entender. Eu vi esses dias um vídeo contando a história do Cristiano Ronaldo, em que o cara conta esses youtubers da vida, por isso a gente tem que ficar de olho. Pô, o Cristiano era péssimo aluno, mas jogava bem bola. Aí meu filho virou e falou, viu, mãe? Não precisa ser bom aluno. Gente, pelo amor de Deus, ídolos, referência, a gente tem que trabalhar com cuidado e saber a referência das crianças principalmente. Só pra gente, né, botar aí, pensar e saber o que vai falar, o que vai comentar na internet. 12h56, simbora. O perigo de transportes públicos, um homem foi morto dentro de um trem em Nilópolis, na Baixada. Ele estaria armado com uma faca e teria sido baleado quando anunciou um assalto. Veja. As imagens feitas pelos passageiros mostram o homem morto dentro de um vagão. É possível ver uma faca ao lado do corpo. O crime aconteceu na estação de Olinda, por volta de 11 horas da noite de ontem. O trem seguia em direção a Japeri quando 2 homens teriam anunciado o assalto. Um agente penitenciário que estava no trem teria reagido. Ele atirou contra os suspeitos e atingiu um deles. O outro conseguiu fugir. Na sexta-feira passada, um outro caso de violência deixou passageiros em pânico. Um assaltante em fuga entrou na estação do metrô Cardeal Arco Verde, em Copacabana, e fez um refém. Passageiros tiveram de se jogar no chão do vagão. Depois da negociação com a polícia, Felipe Martins, de 21 anos, se entregou. Com ele, os policiais apreenderam um revólver e R$ 1.000 em dinheiro. Na ação, ninguém ficou ferido.
Mas do céu, que desespero, hein? Se tá no trem, o negócio começa... É Rio de Janeiro, né? Meio-dia 58, olha só, o ex-secretário de Segurança Pública, é o que você falou, Carregosa. José Mariano Beltrame é investigado por licitação milionária de armas na gestão de Sérgio Cabral. A gente vai voltar com a Karine Cerqueira, que tem mais informações explicando esse imbróglio pra gente. Fala, Cá. Pois é, Isabelle, exatamente. Essas compras de armas milionárias aconteceram em 2007. Foram aquelas 1.500 carabinas Taurus, né, que foram compradas a um preço milionário e que ficaram aí à disposição da Polícia Civil e Militar. Ele, então, vai ser ouvido amanhã na delegacia que faz toda essa investigação, Delegacia Especial de Crimes contra a Fazenda, a Delfaz, que fica na cidade da Polícia. Amanhã, às 14 horas, ele vai estar lá prestando um depoimento. Também vale lembrar que o José Mariano Beltrame, o ex-secretário, ele também está sendo investigado por uma compra milionária também de frota e manutenção de veículos da Polícia Militar no período em que ele foi secretário de Segurança. Então, agora ele vai ter que fazer esse depoimento amanhã e o outro sobre as viaturas ainda está com data a ser marcada. Isabelle. Detalhe, essa arma aí é a que é ruim, que vocês falam da coisa? Na verdade, até quando 5 anos atrás, 6 anos atrás, teve uma compra também de uma arma, também dataram completamente defeituosa. Teve policiais baleados, policiais que perderam a vida por conta desse armamento defeituoso. Então, teve até um recall das armas. Por exemplo, a minha hoje em dia é uma antiga. Agora, com a intervenção, mudou. A gente está recebendo agora o carregamento para toda a Polícia Civil de Glocks, que são armas confiáveis. Então, isso daí até foi um legado da época da intervenção federal aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Agora, isso obviamente tem que ser apurado, até porque tudo que se relaciona com o governo, que foi comprovadamente um dos governos mais corruptos da história do Brasil, que foi o governo Sérgio Cabral, e comprovado com delação e tudo mais, tem que ser, até ainda mais considerando que a Secretaria de Segurança Pública era a secretaria que mais tinha orçamento tinha verba dentro do governo do Sérgio Cabral. Essa arma é ridícula. Essa arma é o quê? Essa arma foi uma arma que, na época, começaram a recolher os fuzis, dizendo que tinha acabado a violência no Rio. Lembro disso. E aí era um meio termo entre a pistola e o fuzil. Aí compraram a ponto .30. A ponto .30 tem uma história, é de origem, Isabelle. Às vezes, na guerra, os médicos não têm como, por exemplo, médicos, motoristas, não tem como carregar um fuzil ou a pistola é muito fraca, aí é um meio termo. Então, foi uma jogada, eu não estou falando da arma em si, uma jogada foi ridícula, porque não acabou com a violência porcaria nenhuma, só se desarmou as pessoas, colocando uma arma inferior à dos bandidos que a gente combatia no estado do Rio de Janeiro. Essa arma tem que ser uma arma para segunda arma. E aí daí a gente tem que dizer, aí a compra da arma, por que será que queriam tanto desarmar para comprar? Tem que ser investigado, tem que ser investigado. Fala, Cá, o que você quer dizer? Lembrando que em 2007 foi essa arma, a carabina, né, que chegou a fazer aí, os policiais utilizaram na ocupação do Complexo do Alemão, quando foram substituídos todos os fuzis. Então, os policiais entraram... Saúde. Bebe uma aguinha, cara. Falando nisso, é isso aí que ela falou, né? Corta o microfone da amiga, gente. Socorrendo a amiga é bom ao vivo por causa disso. Entendeu? Isso aí foi uma substituição no Complexo do Alemão, porque não tem mais tiroteio, né? Aí bota uma arma mais... É uma arma inferior a que os bandidos usam, entendeu? E como é que a gente vai combater? Eu por exemplo, eu gosto da carabina. Só que a carabina você tem que saber onde ela é utilizada. Por exemplo, para policiamento de vias normais, por exemplo, numa zona sul, a carabina é perfeita, até porque o disparo dela é muito bom. Ela não tem quase recuo e tudo mais, e até você não vai estar confronto muito... Se você tiver alguma situação, não vai ser um confronto à distância. Agora, numa realidade que o criminoso está te dando tiro de 7,62, você... .50, você não pode ter ela. Você vai ter que ter uma na Zona Sul, mas a arma é boa, mas na Zona Sul você também sobe em alguns lugares. Jesus, vocês estão colunhados comigo, Peidavô? Porque eu estou tentando ir para outro, gente. Eu estou tentando ir para outro aqui desesperar. A gente não pode ficar inferior ao bandido, a gente tem que ser superior. Tá certo, tá dando não pode usar uma arma menor. E a gente lembrou dele, você falou dele, a conta vai ficando pesada. Se é que vai ficar conta pesada para você, para o governador Sérgio Cabral, nunca essa conta vai ficar pesada para ele, né? Pesa na gente, né? Além de já ter sido condenado a quase 200 anos de prisão, agora o Ministério Público Federal quer que ele e mais 29 pessoas e empresas paguem uma dívida bilionária com o Rio de Janeiro, né? Quem conta esse valor pra gente é Rafaela Coutinho. Rodou.
4 bilhões e 100 milhões de reais. Esse é o valor que o Ministério Público Federal está cobrando na justiça do ex-governador Sérgio Cabral, outras 19 pessoas, além de 10 empresas. O motivo são os desvios de dinheiro público em 4 obras: a reforma do Maracanã, a construção da linha 4 do metrô, do Arco Metropolitano e ainda o PAC das favelas. O valor chama a atenção. Segundo o jornal O Globo, é maior do que os 2 bilhões e 700 milhões de reais já somados entre bloqueios, repatriações e pagamentos por delatores em toda a Lava Jato no Rio. Para chegar aos mais de 4 bilhões de reais, o Ministério Público Federal somou o lucro que as empresas tiveram durante as obras e as propinas pagas ao ex-governador Sérgio Cabral e seu grupo. Esse total foi multiplicado por 5, entre multas e danos morais à população do Rio de Janeiro. 4 processos civis foram ajuizados pelo Ministério Público Federal. Além de Sérgio Cabral, alguns dos acusados são os ex-secretários de obra Hudson Braga, da Casa Civil Regis Fischner e de governo Wilson Carlos. Também foram acionadas construtoras como a Camargo Correia, Delta, OAS e Queiroz Galvão. Vocês que ficam falando muito aí, vocês já compraram presente Dia dos Namorados? Eu não. Eita, nossa, o Carregosa nem, finge que tá no WhatsApp. Pois eu vou dar uma dica boa pra vocês. No Cine Espetacular de hoje tem aventura com isso. De propósito. O quê? Com Scooby-Doo! Aventura com Scooby-Doo. Como o tímido e atrapalhado adolescente Salsicha conheceu o seu cão Scooby-Doo lindo. Como Fred, Daphne e Velma descobriram que gostavam de literatura, de suspense e mistérios nos tempos de colégio. Qual é a origem do Mistério S.A.? A aparição de fantasmas no colégio da Vila Legal. Uma boa dica aí, uma boa pista para responder essas perguntas. Você vai assistir no trecho que a gente mostrou, mas completo hoje. Não pode perder, tá bom? Logo mais aí nas telinhas do SBT, Scooby-Doo, o mistério começa às 11h15 da noite, você não pode perder. Gostou, Carregosa? Eu juro que não é de propósito. Bullying é crime, tá? Deixa isso claro aí que... A gente vai pro rápido intervalo, não saia daí que a gente volta. Já. De volta, tamo junto. Beijo pra quem? Doutor, delegado, deputado, empresário, modelo. Vamos lá. Carol Egipto, Alexandre Costa e a filha Lavínia, Luciane Pires, Renata Mendes, Cabral Mec, Gustavo Ferreira, Ingrid Oliveira, Betânia Liberato, Sônia Bárbara e Ana Lara, Solange Lima. Beijo. Meu Deus do céu, agora foi pro eleitorado todo. Vamos lá, doutor Marcelo Carregosa. Pro Valério, pra Angélica Simões, pro Moisés de Piabetá e pro Hermerson. Pra quem? O Hermes? Hermes? E aí, fake? Eu vou ficando por aqui. Um beijo, coração. Valeu, meninos, pela diversão de hoje. A gente comenta, a gente traz os fatos do dia a dia, como o Rio de Janeiro é, aquele que você confia. Mas é isso aqui. É a sala da nossa casa, a gente se diverte, faz o que você faz em casa e a gente espera essa interatividade. Inclusive no meu Instagram, que botam sempre dos meninos, eu coloco o meu tá verificado lá com o tiquezinho, tá bom?